nós tivemos essa semana foi aí, então, a prorrogação da CPMI do INSS, ali por parte do ministro André Mendonça, e nós temos a apuração da coluna de Andresa Matais, a qual André Chaldes faz parte. Então, se você está nos acompanhando aqui, é só entrar lá no site metropolis.com, entrar na coluna de Andresa Matais. A gente está até com essa matéria aberta, né, que é sobre o careca do INSS, o Antônio Carlos Camilo Antunes, que traz aí que ele pode perder o acordo de delação com o Maurício Camizotti se ele delatar antes. Conta pra gente um pouco mais sobre essa matéria que você fez ali em parceria, né, com a Andresa Matais, André Chaldes, antecipando, né, Chaldes, como sempre. Pois é. Então, o que acontece? O Maurício Camizotti e o careca do INSS, o Antônio Carlos Camilo Antunes, eles meio que trabalhavam juntos nesse esquema da farra do INSS, né? Então, o Camizotti era um braço mais empresarial, ficava lá em São Paulo, tinha empresas de plano de saúde, empresas de seguros, etc. Enquanto que o careca, ele era um ser aqui de Brasília, né? Ele não é originalmente daqui, mas ele morava aqui, trabalhava aqui como lobista e era quem azeitava aqui a parte política, enquanto que o Camizotti ficava lá em São Paulo cuidando mais da parte financeira. Então, o que acontece? Nessa segunda-feira, o Camizotti, que é esse que está na foto aí embaixo do lado do careca, o Camizotti foi transferido da penitenciária de Guarulhos, penitenciária 2 de Guarulhos, para a Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Isso daí, quem está acompanhando esse escândalo sabe, né? Quando a pessoa vai para a Superintendência da PF, é porque ela já está negociando realmente o acordo de delação premiado. Então, e aí a gente, conversando com pessoas que estão trabalhando nesse caso e tal, eles disseram, olha, como os dois trabalhavam juntos, os dois tinha uma relação muito forte entre si e tudo mais, a gente não tem interesse numa delação do careca se o Maurício Camizotti fechar o acordo antes. Então, vamos ver quem dos dois aí vai conseguir correr mais para poder fechar esse tipo de acordo antes, Marília. A gente sabe que o careca está negociando delação premiada desde fevereiro desse ano. E aí, esse acordo dele está em negociação ainda, não foi fechado. E se realmente o Camizotti vier a fechar o acordo, ele pode ficar prejudicado, pode até nem mesmo conseguir acordo de delação premiada. E aí a pena tende a ser muito mais severa, muito mais grave, né? Tem uma coisa interessante que as pessoas falam, a gente, né, na imprensa inclusive, a gente fala muito do careca do INSS e ele virou uma espécie de rosto público desse assunto. Mas a verdade é que outras pessoas acabaram movimentando a quantidade de dinheiro até maior do que ele. E o Camizotti é um desses, né? O Camizotti tem uma audiência pública recente lá da CPMI do INSS e o relator, o Alfredo Gaspar, ele disse que o Camizotti chegou a movimentar 5 vezes mais do que o careca, em termos de recurso, né? Então, a gente está falando de coisa aqui da ordem dos 350 milhões de reais. Cara, 350 milhões de reais, tipo, dá para comprar, sei lá, muitos e muitos apartamentos na Asa Sul, na Asa Norte, no Noroeste, onde você quiser com esse dinheiro, entendeu? Dá para comprar um bloco inteiro de apartamento. Então, dessa quantidade de dinheiro que a gente está falando. E, assim, ambos têm muito a contar, né? Ambos têm muito a dizer sobre o funcionamento desse escândalo da farra do INSS, quem eram as pessoas que estavam realmente se beneficiando disso para além desses dois, para além desse núcleo operacional aí, quem que eram os padrinhos políticos, quem que eram em inglês a gente chama de enablers, quem que eram as pessoas que possibilitavam o funcionamento do escândalo. Então tudo isso precisa ser esclarecido agora pelo Maurício Camizotti e pelo careca do INSS. Tem outras pessoas também no escândalo que estão em tratativas para delação. Então, por exemplo, o Virgílio Filho, que é aquele ex-procurador da AGU cedido ao INSS e que amealhou um patrimônio imobiliário fantástico também. Esse Virgílio Filho, ele está em negociação também já de delação premiada. Ele foi transferido lá do Complexo Médico Penal de Pinhais, no Paraná,
para Ponta Grossa, para a cadeia perto da família dele, e está em tratativas. Então, assim, tem várias pessoas desse escândalo do INSS negociando delação, assim como a gente tem, por exemplo, no outro escândalo concomitante, que é o do Master, a gente tem Daniel Porcaro já negociando delação também. Então, parece que vem coisa por aí, tá? Em nenhum desses casos, Marília, é para agora. E o processo de delação ele é um processo longo, ele envolve várias etapas, ele envolve, por exemplo, a pessoa oferecer o que ela tem ali, quem que ela pode delatar e tudo mais. Isso daí é analisado pelos investigadores, eles dizem o que eles querem, o que eles não querem, aprofundar, o que eles já sabiam, o que eles ainda precisam de mais informações, e a partir daí é feita a negociação dos benefícios, né, que a pessoa vai ter a partir da delação. Então, é um processo longo, um processo que não vai terminar esse ano, inclusive, deve se arrastar para o ano que vem. E aí vamos ver o que vai dar, né? É isso, né, André Chaldes? Vamos acompanhar também o que deve ser esse processo na Justiça, mas também dentro da CPMI do INSS, que deve ter aí vários nomes citados, como esses que você acabou de nos dizer, Careca do INSS, Maurício Camisotti, o Vigília, então muita gente ainda. Se você gostou e gosta do trabalho de André Chaldes junto com a Andresa Matais, acessa lá o site metrópolis.com, vai na coluna, eles antecipam muita coisa, mas também temos corte aqui no nosso canal do YouTube, se inscreva para você não perder nada. Bastidor, antecipação, tudo a gente encontra aqui no nosso canal do Metrópolis no YouTube. André Chaldes, muito obrigada, bom trabalho para você e te aguardo na próxima. Obrigado, Marília, obrigado, ouvinte, até a próxima, valeu. É isso.